Olá! Vamos direto ao ponto nesta nossa nova exploração. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa evolução teológica que é, honestamente, fascinante. Vamos ver como Javé passou de uma divindade estática, lá da montanha, para um deus guerreiro, um verdadeiro símbolo de resistência. Tudo isso que a gente vai ver está embasado, viu, numa dissertação de mestrado super rigorosa sobre textos bíblicos bem antigos. É literalmente entender como a religião moldou e foi moldada por revoluções sociais. Vamos nessa? Para vocês se situarem, o nosso roteiro de hoje é simples e direto. A gente começa na introdução, passa pelas origens de Javé e o Sinai, a relação com o deus El, depois a gente analisa a forma e o conteúdo desses textos e fecha tudo na conclusão. Bom, começando pela nossa primeira sessão, introdução. Vamos entender o terreno em que a gente está pisando. Sabe, a teologia não brota do nada no vácuo, né? Ela é sempre uma resposta aos conflitos da sua época. E aqui a gente tem a folha de rosto da dissertação que estamos analisando, que traz todo o peso e o rigor acadêmico para a nossa conversa. Isso garante que a gente está pisando em terreno metodológico sólido ao investigar a dimensão sociológica escondida nas entrelinhas lá dos livros de Juízes e Abacuque. E olha só qual é a grande sacada dessa visão geral executiva da pesquisa. Essa mudança na forma de ver Javé não foi um acidente de percurso. Muito pelo contrário, foi um mecanismo absolutamente crucial de resistência social. Então, imagina que não é só trocar o perfil da divindade, é usar isso como uma ferramenta literal de sobrevivência e mobilização para os camponeses oprimidos que precisavam bater de frente com os grandes impérios brutais daquele tempo. É um verdadeiro divisor de águas. Legal, então vamos para a seção 2, Javé e o Sinai. Vamos dar uma olhada de onde essa ideia toda veio geograficamente. O que a gente tem aqui é um contraste vívido, de explodir a cabeça. Prestem atenção. Lá no começo, na tradição sinaítica mais antiga, Javé era percebido de uma forma bem estática. Um deus morador da montanha, sabe? Relacionado a vulcões, fogo e lava. Mas aí, quando esses grupos adentram as terras de cultivo da Palestina, rola uma quebra de paradigma. A tradição precisa se adaptar, e Javé vira um deus super dinâmico. Ele sai da montanha, passa a comandar as tempestades, as chuvas, e vira um agente histórico ativo, um deus guerreiro para valer. Eles precisavam dessa agilidade divina para lidar com o cenário social da época. Passando agora para a seção 3, Javé e El. Vamos ver o que rolou quando essa divindade esbarrou no panteão cananeu estabelecido. Como é que esse Deus se ajustou? Bom, as tribos israelitas marginalizadas foram geniais. Elas fizeram uma contraofensiva teológica perfeita. Eles basicamente apropriaram características de deuses fortíssimos lá de Canaã, tipo o Baal, que controlava as águas e tempestades, e colaram isso em Javé. Fizeram até uma fusão teológica com El, que era o deus supremo cananeu. Então a ideia de um deus da montanha foi totalmente ressignificada para um deus das batalhas. E qual o efeito prático disso? Eles ativamente deslegitimaram a religião oficial que mantinha a elite opressora no poder. Eles literalmente roubaram o chão ideológico dos caras. Brilhante, né? E isso nos leva à seção 4, a forma. Vamos entender como essa estrutura literária toda foi montada para preservar essa memória. Se a gente olhar de perto a forma literária, especialmente no capítulo 5 de Juízes, a gente vê exatamente o momento em que essa chave virou. Essa citação na tela resume tudo. Ela deixa bem claro que a migração da divindade saindo da montanha para ir para o campo de batalha não é só um passeio, é o registro do amadurecimento teológico do próprio povo. O texto é pura poesia celebrando o momento exato em que o Deus se recusa a ser distante e marcha na história para libertar os oprimidos. É a poesia servindo como uma ata de rebelião. Beleza, avançando para a seção 5, conteúdo, vamos aprofundar na verdadeira função sociológica por trás de toda essa imagem guerreira. Um pilar fundamental para entender o conteúdo é a palavra sedaká, o conceito de justiça nesse contexto. E aqui, gente, a justiça de Deus não é aquela coisa espiritual, abstrata, flutuando no ar. Não mesmo. É uma justiça social, material, inseparavelmente ligada aos camponeses que, com muita coragem, estavam lutando contra reis feudais. Quer dizer, a ação daqueles grupos se rebelando era enxergada como a própria manifestação da justiça divina acontecendo na Terra. Agora dê uma olhada nessa reconstrução analítica que mapeia a relação entre os textos. Ela compara Juízes 5 com Abacuque 3, que são textos separados por séculos. Olha como a memória de resistência se adaptou brilhantemente. Em Juízes, no passado, o inimigo era cananeu, e a arma natural era a tempestade e a água. Em Abacuque, séculos depois, o inimigo agora é a Babilônia. A arma passa a ser a peste e a praga com uma inovação. Eles integram a tradição do Êxodo, que antes nem estava lá. Ou seja, a memória bélica não morre, ela é atualizada como um sistema de defesa para bater de frente com a nova ameaça imperial.
E esse trechinho de Abacuque 3 que está aqui é a prova viva desse fenômeno em ação. Séculos depois das batalhas contra Canaã, eles resgatam a mesmíssima memória de um Deus revolucionário marchando lá do sul. É o mesmo brado de esperança, incutindo terror nos novos opressores. Javé continuava em movimento, sempre se recusando a aceitar o despotismo. O que nos traz, finalmente, a seção 6, a nossa conclusão. Vamos ver como as implicações de tudo isso refletem até hoje. A grande moral da história é que ler sobre essa teologia guerreira não tem nada a ver com apoiar a violência pura e simples, o que, convenhamos, causa um mega desconforto hoje em dia, né? Na verdade, essa ideia tinha um propósito claro, servir de força motriz para patrocinar revoltas contra tiranos. E o mais incrível é que essa formulação do passado reverbera com força total até hoje. Elas servem de base para movimentos modernos importantíssimos como a teologia da libertação latino-americana, que também olha para o texto antigo e tira dali a força para enfrentar o domínio e a opressão no nosso mundo. Para a gente fechar, eu deixo essa reflexão para ficar martelando na cabeça de vocês. Se a gente passar a entender que as antigas descrições de violência divina não eram só uma barbárie arbitrária, mas sim uma ferramenta concreta e poética de resistência dos excluídos, como isso muda a nossa forma de debater justiça social e interpretar os textos antigos hoje em dia? É uma mudança de paradigma que muda as lentes de como a gente enxerga o passado e transforma completamente o debate do nosso presente. Pensem bem nisso.